Fala galera, Johnny aqui de novo, continuando o nosso vídeo, onde eu estou mostrando como se constrói um app utilizando o Webflow, usando o Easy. Então nessa segunda etapa a gente vai partir para as definições no Zano, criando a nossa base de dados e tudo que a gente precisa lá. E começando a mexer no Easy para ver como é que a gente faz isso tudo acontecer com as três plataformas conectadas, beleza? Então vamos para minha tela. Então a gente está aqui no Webflow. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no nosso Zano. Vamos fazer login. Assim como no Wizard a gente vai fazer login usando o Google. E eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar com ele logado com o Google. Volta aqui então, uma vez que você fez login com o Google e confirmou suas informações, você vai cair nessa tela aqui. Então vamos escolher aqui uma opção. Vou botar aqui myself. Vou colocar qualquer um aqui. Ele vai pedir para a gente escrever, então vamos botar outro aqui. Vamos botar designer. Qual é a sua experiência em desenvolvimento back-end? Vamos botar intermediário. O que você deseja lançar? Vamos botar build an app. Como você gostaria de começar? From scratch. Nome do workspace. Pode botar qualquer nome aí. Qual a ferramenta front-end você vai usar para conectar no Zano? Então a gente vai usar um low code tool, que vai ser o nosso Webflow. E vamos criar um workspace. Então, uma vez aqui logado no nosso Zano, a gente tem aqui um gráfico que mostra como ele funciona. A gente tem as nossas databases que enviam informações para a API e a API envia informação para o nosso front-end. Beleza? Vamos vir aqui em databases, vamos adicionar uma nova tabela. Manualmente, essa tabela vai ser a de users. Então ele vai criar endpoints automaticamente para mim e vai ser a nossa authentication. Então vamos adicionar essa tabela. Ok, então vamos criar um nome. Vamos criar um e-mail. Nome, e-mail, senha. Nome, e-mail, senha. E além disso, a gente vai inserir também uma coluna de código, né? Que a gente vai validar esse usuário com duplo fator. Então vamos para código. Ok, então temos a nossa base aqui feita. A gente vai em API. Aí ele criou para a gente uma authentication. Bom, então uma vez aqui na nossa tela de APIs, a gente vai adicionar uma nova API, porque essas que ele cria para a gente, essa primeira a gente vai buscar usuários, essa a gente vai inserir, deletar, vai buscar usuário por ID e vai editar usuários. Então a gente não tem ainda os endpoints necessários para autenticar o usuário. Então é o que a gente vai criar agora. Então a gente vai vir aqui em adicionar API endpoint, autenticação, of login. Faltou uma coisa. Foi até bom ter aparecido isso, porque caso apareça para vocês, vocês já sabem o que fazer. Volta aqui na tabela de usuários. Vamos vir aqui em Settings. E aqui em Authentication, ele vai estar por default marcado como Disabled. Você marca, você habilita, salva, volta em APIs, volta aqui. Agora sim a gente vai conseguir adicionar o nosso off-login relacionado à tabela usuários, beleza? Então vai ser off-login, que vai usar as colunas de e-mail e senha. Certinho, né? Vamos salvar. Bom, então essa aqui é a API que vai validar o nosso usuário, né? Ele vai receber as informações.
vai fazer as verificações aqui e no final vai gerar um Authentication Token. Bom, mas aí tem um detalhe. Essa API aqui, ela não vai ser a API que a gente vai usar inicialmente. Porque inicialmente a gente só vai precisar verificar se o usuário e a senha do nosso cara bate. Então, uma vez que o usuário e senha do nosso amigo aqui esteja correta, ele não vai autenticar de cara. Ele vai enviar um e-mail com um código para o usuário inserir esse código e esse código vai entrar aqui como código. Então essa API a gente vai receber e-mail sem código e essa API de fato vai autenticar o nosso usuário. Porém, para isso a gente vai voltar aqui. Bom, então o nosso endpoint que de fato vai autenticar o usuário é esse, mas a gente vai precisar criar um outro que vai fazer o papel pré-autenticação para a gente fazer o nosso duplo fator, né? Então vamos em CRUD Operations, Post. Então nós vamos fazer um post, autenticação desabilitada. Vou chamar de users pré. Beleza, vou salvar. Beleza, então eu vou precisar do nome, eu não preciso. Do e-mail eu preciso, da senha eu também quero. E o código, por enquanto, não. Então aqui eu só vou usar e-mail e senha. Beleza. Isso aqui eu vou tirar porque eu não quero adicionar nada no meu usuários agora. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos vir em Database Request, eu vou dar um get em usuários. E eu vou usar o meu e-mail. E o meu valor vai ser o valor do meu input e-mail. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou ir na minha base de dados pela coluna e-mail, usando o valor que vai chegar, que o usuário digitou do e-mail, e eu vou procurar o meu usuário com essa informação. Então, salvo aqui. Bom, então ele vai dar algum retorno aqui em users 1. Se esse retorno for incorreto, ou seja, se ele não encontrou usuário nenhum com aquele e-mail, eu já posso retornar um erro para a pessoa. Então eu vou adicionar um pré-condition usuário não encontrado. Então esse vai ser o erro que vai retornar usuário não encontrado e a condição vai ser que o users1 seja diferente de nulo. Ou seja, se a variável de retorno aqui, que vai retornar os valores do getRecord de usuários, for nula, ele vai dar esse erro. Se ela for diferente de nula, ele vai deixar a gente prosseguir com o nosso fluxo. Então, salvo aqui. Bom, então, uma vez que ele encontre o meu usuário, agora eu preciso checar se a senha bate, né? Então, vamos fazer aqui uma operação de segurança do tipo validação de password. Bom, então o texto do nosso password vai ser o input, senha. E a hash password vai ser users1 ponto, acho que é senha, né? Que a gente colocou. Users1 ponto senha. X1 é muito ruim, né? Vamos voltar aqui. Confirma senha. Beleza. Então a validação vai retornar um valor true ou false no meu confirma senha. Ele já até me sugeriu aqui uma pré-cond
de se o password é válido, né? Vamos dar um add aqui. Então, se o nosso confirma senha for true, a gente continua o fluxo. Se não, a gente retorna um erro de senha incorreta. Beleza. Vou salvar. Bom, então o que eu fiz até agora? Fui na minha tabela de usuários, encontrei o usuário pelo e-mail, verifiquei se ele existe, peguei a senha, verifiquei se a senha bate com a senha que foi passada pelo usuário. Verificando isso, a gente continua ou não o nosso fluxo. Bom, agora a gente vai fazer a criação do nosso número de código. Então a gente vai vir em segurança, cadê? Segurança, random number. Bom, então o código que eu quero criar, ele vai ser um código composto por 6 dígitos. Então, para eu fazer isso, bom, então para eu gerar um código de 6 dígitos aqui, eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5, faltou um ainda, 6. Então eu vou começar do 100.000 até 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, esse vai ser o range de valores que a gente vai gerar aleatoriamente aqui no nosso código randômico, né? Ele vai de 100.000 a 999.000. Então, aleatoriamente, pode cair qualquer número desse para o cara verificar. Então, eu vou chamar o retorno disso de código. Beleza, então eu vou gerar aleatoriamente um código aqui. Bom, agora a gente precisa fazer uma outra coisinha. Para a gente enviar e-mails, a gente precisa conectar com uma outra API externa. E eu vou usar, você pode usar qualquer uma, também vai funcionar, mas eu vou mostrar usando a Resend. Email for Developers. Então a gente vai fazer um login também com o Google. Assim como das outras vezes, faça login aí também com o Google. Ou se você não quiser, crie uma conta específica e eu vou voltar daqui a pouquinho com ele logado pelo Google. Bom, logado aqui com o Google, ele vai cair aqui para vocês. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, domínios. Bom, então, para continuar o nosso trabalho, a gente vai precisar fazer a conexão de um domínio aqui. Então, eu vou conectar o meu domínio. Você vai conectar o seu domínio aí. E a gente vai parar essa aula por aqui. A gente vai fazer em 3 partes. Então, a gente já fez a primeira. A segunda vai ser até aqui. E na terceira parte, a gente volta a partir do domínio já configurado aqui dentro do Resend. Então, adicione um domínio aí, seu, siga as etapas. Aí você vai adicionar o DNS Records, ou seja, você vai pegar as informações que ele passar aqui e vai adicionar no seu DNS. Se você já criou um domínio, você sabe do que eu estou falando. Se não, dá uma pesquisada aí, como é que adiciona um DNS, um valor de DNS no seu domínio. Adiciona e ele vai habilitar aqui para vocês, tá? Então, vamos encerrar essa aula por aqui. Na terceira parte, a gente finaliza o nosso processo de usuário, senha, duplo fator, envio de e-mail e caindo num painel autenticado. Beleza? Então, é isso e até a terceira parte.